Vamos começar nossa aula de Sistemas Estruturais 2 para Técnica e Edificações. Na aula de hoje vamos falar sobre treliças. Como objetivo dessa aula, vamos apresentar o sistema estrutural com treliças, além de demonstrar como determinar as forças nos membros de uma treliça usando o método dos nós. Treliça é toda estrutura constituída de barras, como temos aqui, tá? Ligadas entre si nas extremidades. Treliça é toda estrutura constituída de barras, ligadas entre si nas extremidades, como no exemplo aqui. O ponto de encontro das barras é chamada de nó da treliça. Os esforços externos, eles sempre são aplicados diretamente nesses nós. Temos dois tipos principais de treliça, tá? Podemos classificá-las em treliças planas, tá? Quando todas as barras de uma treliça estão no mesmo plano, como esse exemplo aqui. E temos a treliça espacial, que consiste em membros conectados em suas extremidades, tá? Para formar uma estrutura tridimensional estável. Os tipos mais usados de treliça, na prática, que a gente vê por aí, é a treliça tipo plana. Nessa treliça plana temos vários tipos. Temos as treliças típicas para telhados, como a Pratt, Howell, Fink, tá? Temos as treliças usadas em ponte, são todas essas também, a Pratt, Howell, Warren, Baltimore e a treliça tipo K, tá? Pontes ou passarelas também são muito utilizadas. Já temos outros tipos de treliça, né? Como utilizada em cobertura de estágio, treliça em balanço e uma treliça basculante. Não faltam exemplos por aí desse tipo de sistema estrutural, tá? Então vocês veem aqui como nos é familiar. Temos, por exemplo, essa passarela aqui sobre a IPNB, né? Essa aqui, acredito, sobre a estrutural, tá? Então é uma treliça tipo K, nesse caso, tá? Então essa quanto essa são treliças, tá, planas. E aqui temos o exemplo de treliça espacial utilizado na estação do metrô de Águas Claras, né? Onde vemos aqui todas as barras, tá, em diferentes, tá, direções. Para a treliça, temos algumas hipóteses simplificadoras para dimensionamento, como por exemplo, tá? Cada barra ela agirá como um membro de duas forças, ou seja, tá? Ela atua na extremidade do membro, uma vez que são só aplicadas forças nos nós, tá? Essa força ela vai ser ou de tração ou de compressão. Sendo importante em um projeto real a gente especificar a natureza dessa força. Tá? Essa é uma das duas aqui que já foi falado. Tá? Então essas barras entreliças, elas sofrem apenas esses dois fortes, tração e compressão, principalmente porque a gente considera esses nós, ou seja, a ligação entre as barras, como rotuladas. Ou seja, é permitido a rotação entre uma barra e outra. Para o cálculo da treliça, tá, devemos primeiro determinar a reação de apoio e em seguida determinar a força nas barras. Tá? E essas forças nas barras elas podem ser feitas por métodos gráficos e métodos analíticos. Tá? E um dos principais métodos utilizados é o analítico. E esse método é chamado de método de equilíbrio dos nós, ou simplesmente método dos nós. Esse método dos nós se baseia no fato de que, se a treliça inteira está em equilíbrio, cada um de seus nós também estará em equilíbrio. Tá? Então, primeiro, vamos encontrar as reações de apoio. E segundo, identificar o tipo de solicitação em cada barra. Observação importante. Como não se sabe a priori se as forças nas barras são de tração ou de compressão, adota-se como se todas as barras fossem tracionadas. Então temos aqui a convenção. Quando as setas elas estão saindo do nó,
a gente adota tração. Se as setas estão entrando no nó, a gente adota compressão. Tá? E por fim, a gente deve iniciar a resolução pelo nó se tiver o máximo de duas forças como incógnitas. Para ficar mais claro, né, vamos fazer o exemplo 1. Nesse exemplo, eu tenho que determinar a força em todos os elementos da treliça e indicar se as barras estão sendo tracionadas ou comprimidas. Né? Então, para isso, primeiro vamos fazer o cálculo das reações de apoio. Aqui dentro do cálculo, primeiro eu tenho que identificar as reações. Eu tenho RA, RB e HA. Identificado as reações, então faço a equação do equilíbrio das forças. Primeiro aqui eu posso fazer na horizontal. Então, o somatório das forças em x é igual a zero. Tá? Então, em x eu tenho mais HA mais 5. Tudo isso é igual a zero. Então, HA é igual a menos 5. Depois, eu faço o equilíbrio das forças na vertical. Onde? O somatório das forças em y é igual a zero. O que eu tenho em y? Eu tenho mais RA mais RB. Tudo isso tem que ser igual a zero. Nesse ponto, eu não consigo desenvolver nada. Então, o quarto passo sempre vai ser a mesma coisa. Determinar o equilíbrio, tá, pelos momentos. Então, somatórios, momentos, eu vou escolher um ponto. Eu escolhi o ponto A, mas poderia ser o B. Tá? É igual a zero. Então, eu tenho que RA e HA, como estão sendo aplicados diretamente no ponto, igual a gente viu na aula de momento, eles não causam momento na estrutura. Então, passa aqui para o RB. Então, mais RB, tá? Porque está no sentido anti-horário, vezes a distância, que é 2. E agora, qual outra força está sendo aplicada? Tem aqui 5 kN. 5 kN vai girar o ponto A, quando se o A fosse fixo, no sentido horário. Tá? Então é negativo. Então, menos 5 vezes a distância. Qualquer distância, daqui até aqui. 2. Tá? Desenvolvendo isso, eu tenho que RB igual a 5 kN. Fazendo isso, basta substituir o valor de RB na equação 1. Eu acho que encontro o valor de RA. RA vai ser igual a menos 5. Pronto, objetivo concluído. Encontrei todas as reações de apoio. Encontrei o valor de RA, RB e HA. Então aqui a gente começa o cálculo das forças nas barras. Primeiro, tá, vamos iniciar a resolução pelo nó que tiver no máximo duas forças incógnitas. Segundo, as forças devem estar tracionando o nó, então sempre a gente vai considerar a seta saindo. E se o valor determinado for negativo, significa que a barra está comprimida, portanto o sentido da seta que a gente utilizou deve ser mudada. Então, começando aqui, primeiro a gente vai selecionar o nó. Nesse caso eu selecionei o nó A. No nó A, eu tenho essas forças que estão sendo aplicadas. Reação em A vai ser menos 5 kN, a gente já encontrou, e HA, que é também menos 5 kN. Lembra que eu determinei que a seta estava para cá. Quando eu corto aqui a barra, aparece uma força. Essa força nesse nó é que vai de A até B, por isso que eu chamo de força AB. E aqui, quando corta, tá, eu tenho a força AC, porque é a barra que vai de A até C. Agora eu faço o equilíbrio das forças. Primeiro, fiz aqui, equilíbrio das forças na horizontal. Força eu tenho em X, tem aqui HA, que é menos 5, mais FAB. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, FAB é igual a menos HA. FAB é igual a menos 5. Tá? Não pode esquecer de colocar o sinal negativo. Então, a força na barra AB, aqui, ou seja, essa barra, ela é de mais 5 kN. Se ela é de mais 5 kN, então significa que ela está sendo fracionada. Agora a gente faz o somatório, tá, das forças em Y, ou seja,
utiliza a equação de equilíbrio nas forças na vertical. Somatório das forças em y é igual a zero. O que tem sendo aplicado em y? Mais RA, mais FAC, está em y, tudo isso tem que ser igual a zero. Então, FAC é igual a menos RA. FAC é igual a menos 5. Mesma coisa. Esquece aqui do menos 5. Logo, a força AC na barra é igual a mais 5 kN também. Ou seja, a barra está sendo tracionada. Então, a partir do equilíbrio do nó A, nós encontramos a força na barra AB e a força na barra AC. Porém, a gente ainda não tem a força na barra BC. Para isso, a gente precisa selecionar outro nó e fazer os mesmos cálculos que a gente já fez. Tá? Então, para encontrar a força na barra BC, podemos selecionar tanto o nó B quanto o nó C. Aqui nesse caso, vamos selecionar o nó B. Então, colocando todas as forças aqui que a gente tem no nó B, temos RB igual a 5 kN, a gente já encontrou. Tem a força na barra AB do mesmo jeito, ou BA, tanto faz. Ela é de igual a 5 kN, encontramos já também. E falta encontrar aqui quanto equivale a força BC. Para isso, temos que decompor essa força BC na horizontal e na vertical. Então, uma representação melhor disso, tá? Fica aqui. A gente tem o nó B, a força na vertical RB 5 kN, na horizontal FAB, que a gente já encontrou. Então a gente tem a força decomposta FBCX e FBCY. Então a primeira coisa é decompor essa força. Pela trigonometria no triângulo retângulo, a gente tem que FBCX é igual a FBC vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso é 45. E FBCY é igual a FBC vezes o seno do ângulo, seno de 45. Então, por fim, a mesma coisa do nó anterior. A gente faz a equação do equilíbrio das forças. Nesse caso aqui, o equilíbrio das forças na horizontal. O somatório das forças em x é igual a zero no ponto B. Que força em x que eu tenho aqui no ponto B? Eu tenho menos FAB, porque ele está para a esquerda, menos FBCX, também está para a esquerda. Tem alguma outra força em x? Não. Então tudo isso tem que ser igual a zero. Quanto que é FAB? Já encontrou? 5. Então é menos 5. Quanto é que vale FBCX? A gente já fez aqui, ó. FBCX é igual a FBC cosseno de 45. Tá? Então, como incógnita, a gente só tem o FBC. Resolvendo isso, temos que FBC é igual a menos 7,07 kN. Se é negativo, significa que a barra está sendo comprimida. Então, com isso, encontramos o valor da força FBC. F de B a C. Então, qual era o nosso objetivo? Era encontrar todas as forças nas barras, FAB, FAC e FBC. Com isso, encontramos a força na barra que estava faltando, a força na barra FBC. Por isso, não precisamos fazer o somatório das forças igual a y igual a zero, porque aqui a gente já acabou. Mas quem quiser fazer é bom, porque aí você comprova esse resultado. Então, nossa resposta final. Eu tenho minha estrutura, a minha treliça, conforme o esquema, e eu queria encontrar todas as forças em cada barra e saber se essa barra era tracionada ou era comprimida. Tá? Com isso aqui a gente encontrou que a força na barra AB é de 5 kN
na barra AC também de 5 kN, ambas de tração. E a força na barra BC é de menos 7,07 kN de compressão. Aqui eu também tenho a representação das reações de apoio, tá? Só que dessa vez com o sentido correto. Nesse apoio B eu tenho 5 kN para cima, no apoio A eu tenho 5 kN para baixo, ou seja, menos 5 kN. E na horizontal eu tenho 5 kN para a esquerda, ou seja, menos 5 kN. E pronto, terminamos esse nosso exercício.